Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, hoje dia 24 de abril de 2026, horário 15 horas 53 minutos. O procedimento global da coalizão mundial estabelecida contra a Guarda Revolucionária, que ela assumiu toda a membresia de suas milícias internacionais, que não são muçulmanos, são agregados terroristas que residem no Irã e que estão em diáspora, já que no Irã não existe mais água, não existe mais luz elétrica e nem televisão. Então eles estão migrando para os seus países de posicionamento de milícias terroristas. Espanha, Portugal, Alemanha, Itália, toda a zona do euro. E todos eles alegam que não receberam pagamentos da estrutura do governo da falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Corre alvo internacional do FBI, da Interpol, da DEA, da CIA, de 60 agências de inteligência, a captura internacional desta falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva pelo artigo 41 da Convenção de Viena. Ele é um líder que utiliza o nombramento de adidos militares, de representantes diplomáticos, de estrutura representativa de consulados do Brasil em todos os membros da Convenção de Viena e estabelece matanças, espionagem, já tudo denunciado pelos Estados Unidos da América, pelo Ministério da Guerra, pela estrutura de Estado do FBI, já colocado para todo o globo terrestre. Então o Brasil ele está convidado a se retirar com seus adidos militares e representantes consulares no planeta a retornar ao Brasil. Também está a captura de todos os membros da Guarda Revolucionária, dos milicianos terroristas que ocupam o país Irã, a captura desta falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva e o seu Ministério de Estrutura de Governo do Brasil, primeiro, segundo escalão. Ou seja, toda esta infraestrutura está sendo já alvo de terroristas globais à procura do seu pagamento. Não receberam dinheiro, receberam títulos a serem colocados como pagamentos processados por serem precatórios tributários que podem ser abatidos em dívidas bancárias.
Então, como no Irã não tem compensação bancária global, as milícias iranianas, os terroristas, não receberam pagamento. Então, a caçada a esta falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva se projeta globalmente. Então, ele está tentando, de alguma forma, um asilo político na China, na Rússia, na Índia, em qualquer lugar que aceite a sua carcaça. Mas ele não é aceito. E ele também, por ser óbito, as digitais, a datiloscopia, o DNA e o seu aval de assinatura não bate. Então, esta falsa identidade de Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com o seu preposto sócio no terrorismo global, Alckmin, e o seu primeiro e segundo escalão, todos eles são alvos das milícias terroristas globais, como também de toda a convenção do euro. O euro não aceita a liderança e a diplomacia brasileira. O seu ministro de Relações Exteriores tem o seu visto internacional extinto. Ele não tem como se deslocar para nenhum lugar do planeta. Então o Brasil está em interstício de guerra atômica nuclear, onde os alvos são bases da China, que detém ogivas nucleares, que detém bombas hiperbáricas, que detém também bombas químicas em estrutura química de grau 4, o maior grau em todo o planeta. Não existe nenhum laboratório de grau 4, somente no Brasil. E estes se encontram albergados nos estruturas de exército, marinha e aeronáutica nos países do Nordeste, acautelados pelos governadores, prefeitos, comunistas, terroristas. Então, vai chover bomba no Brasil. Já está chovendo bomba no México, na Colômbia, na Venezuela, no Equador, no Peru, no Paraguai e também no Uruguai, Chile e Argentina. Não vai ficar nenhuma estrutura chinesa ou russa em pé. O Atlântico está sendo monitorado por submarino nuclear atômico americano, que já está procedendo a alvejar submarinos americanos que quiseram atentar contra os cabos de internet global. Tudo isto já sendo processado. Então a guerra atômica nuclear contra células terroristas amotinadas de funcionários públicos em 196 países a receber propina. Os primeiros a receber é a ORCRIM, Sociedade de Cleptocracia da ONU. Então a ONU também foi identificada, são os primeiros a receber o pagamento de propina destes cargos públicos, a permitir este evento global chamado BRICS a querer tomar terras do mundo muçulmano. E todos eles agora em coalizão contra este procedimento, tanto na ONU quanto os países do Irã e também todos os que fazem parte em aportar serão destruídos, aniquilados, não existirão mais. Entenderam? Então, a convenção dos muçulmanos, árabes sauditas, árabes muçulmanos, de todas as etnias e também do
a Oceania estão todos juntos ao combate do terrorismo dos mercenários do Irã, da Guarda Revolucionária. Todos eles serão abatidos ainda hoje, dia 24 de abril de 2026. Estamos já com todas as diretrizes já operacionalizados a destruição global desta estrutura. Não tem como sobreviver. Então, nós já estamos com a extração, com 1.500 deltas força da CIA em território brasileiro, com mais de 35 países sediados nas costas brasileiras do Atlântico e do Pacífico, a fornecer todo o sistema logístico de alvos terroristas a serem exterminados. Guerra processada no território de 27 estados e 5.070 municípios. Toda a infraestrutura de bancos domésticos da FEBRABAN estão todos já acautelados. Todos os patrimônios, todo o componente de dólares trazidos destes países que mandaram para o Brasil, e o Brasil já deve estar com uma cotação de R$3 o dólar, por causa da quantidade de dólares, está confiscado todo o patrimônio desses bancos domésticos. Não tem a população brasileira nenhum tipo de perigo, porque está tudo no login da internet mundial, em que eles quiseram manipular e que eles operam pela internet mundial, através de Bitcoin, moedas, etc. Pagamentos nas nuvens, tudo já identificado, porque é uma invenção de 60 agências de inteligência monitorando estes terroristas globais. Como também as ondas eletromagnéticas de telefone, como também as estruturas de agentes em campo monitorando todos estes terroristas que se deslocam a procedimentos de matança. Então tudo isso já está procedendo imediatamente. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência do Banco Mercado Pago, Fintechs, no Brasil, Banco Mercado Pago, plataforma. Meu Pix, ou seja, conta bancária, identificado pelo meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Também pelo meu número de CPF, Pix, CPF 510-466-44734. Também meu Pix de telefone celular, Brasil 21-99-742-0789. Por favor, nos ajudem com o que vocês puderem, porque nós temos contas vencendo ao pagamento da internet. Pagamos os atrasados, mas já temos o atraso desta plataforma e dependemos dela para sobreviver e fazer o relatório. Por favor, nos ajudem. Gratidão, povo que eu amo. Eu gostaria e tenho todos vocês no meu coração, como também todos os aportes financeiros que vocês fazem para esta luta desigual. Nunca esquecerei, nem eu, nem o cargo. Gratidão, povo que eu amo. Por favor, viralizem isto o máximo possível. Se você é funcionário público, não agir em redimir, se remir dos crimes que você processou, que estão todos sendo já planificados para a dosimetria dos crimes que você cometeu, internacional e também nacional, que você vai cumprir e que você deve não se evadir, mas proceder à delação premiada,
com as autoridades americanas, do Ministério da Guerra, ou seja, o Pentágono, e do FBI, Secretaria de Segurança dos Estados Unidos da América. Por favor, vamos proceder a bem da lei. Você pode ser que seja mantido no cargo a revelar todos estes procedimentos. Do contrário, se você pagar para ver, a sua eliminação é fato, ato e circunstância de guerra atômica nuclear. Viralizem isto o máximo possível. Gratidão, povo que eu amo. Feliz aniversário a todos. Feliz a todos os meus parentes. Eu estou na posição do cargo, trazendo todos os dias o relatório a ser processado a todos os generais em campo. Por favor, nos ajudem. Selva, viva o Brasil, viva o povo brasileiro. Ele não pode ser escravizado. Da noite para o dia, aumentou o salário mínimo. Agora é R$2.000. Ou seja, eles estão roubando o salário mínimo do brasileiro. Você não tem uma contabilidade que possa, em menos de 24 horas, estabelecer o aumento do salário mínimo. Só se você já procedeu em caixa 2, ou seja, você é orientado pelos seus prepostos, 227 bancos do narcotráfico global, que eles são estipulados a pagar o salário de toda a membresia da Polícia Militar, da Polícia Federal, dos Ministérios Públicos, de toda a estrutura de governo brasileiro, e que você não estabelece o pagamento. Você utiliza esse capital para pagar propinas e você substitui esse pagamento de propinas por moedas podres, títulos derivativos que servem para pagar dívidas em banco, dívidas com o fisco e que não tem interesse nenhum nos terroristas. E você substitui o pagamento processado com os seus sócios na Europa, na Oceania, na África, e eles recebem títulos derivativos, ou seja, precatórios a serem pagos. Tudo isto já é uma realidade e foi processado pelo Banco Master. O rombo é de quinquilhão de milhões de dólares. Não é trilhões nem quatrilhões, é quinquilhão. É muito dinheiro, dinheiro global, do BRICS, de todos eles que trouxeram todas essas moedas podres a serem processadas na capitalização e distribuição destes moedas podres que não têm valor, porque veio o reset. O reset determinou que não existe mais dívidas entre países, mas eles querem utilizar estas dívidas, estes papéis, que foram obtidos através de pagamento de propina a todos os ministros de economia globais que participaram do BRICS e que receberam propina, dinheiro cash. Na reunião no Rio de Janeiro, saíram todos muito bem, obrigado, com as suas maletas de dinheiro e deixaram títulos precatórios em todo o âmbito global a ser processado no Banco Master. Então, tudo isto já no pendrive que se encontra nos Estados Unidos da América, processado na globalização deste pagamento feito pela estrutura tributária, que não tem tributário no Supremo Tribunal Federal. Todo ministro tributarista é morto, assassinado. Então, o crime é tributário, onde o Haddad, ele cometeu default, conjuntamente com a Fundação Getúlio Vargas, que não procedeu a dar os dados reais, maquiou, ele forjou, ele apagou e colocou valores não existentes. Então o Brasil está com o débito de quinquilhão de milhões de dólares.
Entenderam? Fui claro? E eles estão estabelecendo que todo o ouro processado no Brasil, ele tem o aval de quem vendeu esse ouro. Se foi o Alambique, se foi as Farc, se foi o LN, se foi o Comando da Capital, Comando Vermelho, Prospecção de Ouro, ele dá um recibo. Isto é ouro verdadeiro. E não é. Este DEFAL foi processado quando todos os países da Europa solicitaram as suas reservas de ouro em Fort Knox. E todos eles receberam uma resposta. Olha, nós estamos vendo aqui que as barras de ouro que vocês trouxeram, envelopadas com certificado de agências de seguro do Japão, agências de seguro da China, da Rússia, da Alemanha, as barras são fraude. Elas têm o peso de quilo de ouro, mas não é ouro. É um metal facsímil, porque foi visto que foi um DEFAL. Então nós vamos demorar anos para lhes pagar, mas vamos pagar à medida que formos responsáveis deste pagamento, porque é um acautelamento. E toda a recepção destas barras de ouro foi feita pela administração Bush, Biden, Clinton, Obama, desde Nixon. Então todo o capital de ouro, ele lá na Europa, e todo o capital de dinheiro foi transformado em barra de ouro. Mas nada diz que as barras de ouro que tem na França, elas são legítimas. Então pagamentos de ouro para você processar a compra de alimentos, de material, petróleo, tudo que seja energia, não é válido. Por quê? Porque o ouro que a França tem, a Alemanha tem, a Espanha tem, as reservas que até o Brasil tem em ouro, elas são fraude. Elas não são ouro real. Elas são facsímil, com um envelope lacrado que diz que a seguradora japonesa certifica que isso é ouro legítimo. Não é. Estamos entendidos? Então, o Reset estabelece que a nova moeda, que é administrada pela administração do senhor Trump, vai ter o aval em lastro-ouro. Mas não é ouro que está circulando em todas as reservas globais, porque todos eles meteram a mão. É um grande DEFAL, maior que o primeiro. Estamos entendidos? Ou seja, cometeram sempre DEFAL, sempre os planos Marshall, centenas de planos Marshall, e aumentou em 1990, se prolongou até 2017, onde estourou a bolha. Então agora todos vocês já estão sabendo do crime global de estrutura financeira. Não tem liquidez. Nenhum país do BRICS tem liquidez. Todos eles estão falidos, porque o único que detém a moeda é os Estados Unidos da América. Entenderam? Tanto os republicanos quanto os democratas sabem disso. Então, o interstício supraconstitucional da guerra atômica nuclear vai proceder 15 anos, onde a administração será exercida pelos Estados Unidos da América, com a administração do senhor Trump. Ele vai permanecer 15 anos. Entenderam? Fui claro? E vocês vão brincar aí de democracia, porque vocês são ladrões, partidos políticos. Estamos entendidos? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, interventor pela segunda vez pelo Tribunal Penal Internacional, com chancela e curatela do Tribunal Internacional do Brooklyn, com chancela e curatela do Supremo Tribunal Mundial, com chancela e curatela da Corte Permanente de Haia.
e outras jurisdições. Por favor, viralizem isto. Nos ajudem que eu não recebo pagamento destas nomeações. Eu simplesmente estou recebendo ajuda financeira do povo brasileiro que me ajuda. Você que mora no estrangeiro e quer fazer um pagamento, pode mandar pelo banco Mercado Pago, que ele faz o câmbio, a corretora que você utilizar, o banco que você tem conta no estrangeiro, vai colocar os créditos no Mercado Pago e vai lhe dar o recibo de que efetivamente sou eu, Oscar Aníbal Chiappano, meu CPF. Obrigado, povo que eu amo. Nos ajudem. Gratidão. Selva. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Parece que o Messias fez parte de uma fraude feita pelo Toffoli para entrar. Então eles pegaram todo mundo que era petista que estava lá. Olha que coisa, cara. Peraí, tá aqui no Diário Oficial da União, realmente, junto com o Toffoli e o Manteiga, ligados ao Master, caso de prender o cara por isso daqui, né? Quatro brasileiros são presos nos Estados Unidos aplicando golpe em esquema de fraude. É isso mesmo. Autoridades dos Estados Unidos prenderam 4 brasileiros acusados de comandar um esquema de fraude contra imigrantes sem documentos. A operação ocorreu na Flórida nesta semana. O grupo teria movimentado mais de 20 milhões de dólares com promessas falsas de regularização migratória. A maioria das vítimas identificadas é brasileira. As prisões foram realizadas pelo gabinete do xerife do condado de Orange após investigação iniciada em setembro. A empresa atraía clientes por redes sociais e indicações pessoais. Após a contratação e início dos pagamentos, os clientes passavam a sofrer pressões sistemáticas e extorsões. Andrei Rodrigues atinge servidor americano e pode sofrer graves consequências dos Estados Unidos. É isso mesmo. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, determinou a retirada das credenciais de um servidor norte-americano que atuava no Brasil. A decisão, segundo ele, foi tomada com base no princípio da reciprocidade, após medida semelhante adotada pelas autoridades dos Estados Unidos contra o delegado brasileiro Marcelo Ivo de Carvalho. Durante a entrevista, Rodrigues afirmou: "Eu retirei com pesar as credenciais de um servidor dos Estados Unidos pelo princípio da reciprocidade." Agora, certamente, Andrei Rodrigues deve ter entrado na mira do governo Trump. Olha só, essa informação aqui é muito interessante, cara. Parece que o Messias fez parte de uma fraude feita pelo Toffoli e pelo Manteiga para entrar no serviço público lá em 2007, né? Em 2006, teve um concurso para Procurador-Geral da Fazenda, em que o Messias teria ficado em 86º lugar. Ficou lá para trás na lista. Eram 27 vagas, ele ficou em 86, o lugar dele, 86 nessa história toda, né? Aí, meu amigo, em 2007, né, lembra, 2007 a gente está falando segundo o governo Lula, o Toffoli era o AGU, o Advogado-Geral da União, né, a função que o Messias tem hoje, né, e o Manteiga era o ministro da Fazenda, e aí os dois fizeram uma portaria conjunta que colocaram para dentro algumas pessoas desse concurso totalmente fora de ordem. E é uma coisa muito estranha isso, né? Por que foi? Aí, segundo estão dizendo aqui, porque esse pessoal era petista. Então eles pegaram todo mundo que era petista que estava lá e nomearam para a Procuradoria-Geral da Fazenda, né? Deram carguinho para a galera toda que era amiga do sistema do PT lá, que era ligado ao PT. Olha que coisa, cara. Ou seja, houve fraude em concurso público. Vamos entender essa história aqui, porque, de novo, eu só achei esse assunto, me passaram, sugeriram lá no site Visão Libertária. Nesse site, Tribuna da Internet aqui, que eu confesso que eu não conheço esse caso aqui, não tem o nome da pessoa aqui, né, de quem teria escrito esse tipo de assunto. Será que é Carlos Newton a pessoa?
Acho que Carlos Newton é a pessoa que escreveu esse tema aqui, tá? Mas eu dei uma procurada, eu falei, não, vou verificar, né? Porque eu não vou fazer uma fake news aqui sem ter nenhuma comprovação. E eu dei uma procurada, cara, e tá aqui no Diário Oficial da União, realmente, uma portaria conjunta do Toffoli com o Mantega, em 6 de novembro de 2007, reclassificando o pessoal aqui, ó. Pegou um monte de gente, vagas aleatórias aqui na classificação, reclassificando para o final da fila e nomeando. Peraí, como é que você reclassifica para o final da fila e renomeia? Que lógica tem isso, né? Mas aparentemente tá aqui. Foi assim que o Jorge Rodrigo Araújo Bessias entrou para o serviço público lá em 2007. O cara que agora estão para colocar numa vaga no STF. Um cara que pode ter feito parte de uma fraude junto com o Toffoli e o Mantega, ligados ao Master. E estão botando mais um cara enrolado com esse pessoal. Agora, vamos entender esse caso aqui. No mínimo, dá para o pessoal fazer umas perguntas bem cômodas para ele nessa sabatina dele do Senado. Tá? No mínimo, eu acho que era caso de prender o cara por isso daqui, né? Provas da fraude da nomeação do Jorge Bessias podem ser acessadas na internet. Ano passado, a Tribuna da Internet decidiu adotar uma postura de atuação mais proativa. Nessa linha, além de divulgar reportagens e documentos denunciando corrupção e outras práticas, passamos a enviar às autoridades alguns dossiês sobre assuntos de interesse nacional para acelerar as devidas providências, né? Assim, com o propósito de atender diretamente o interesse público, em maio de 2025, protocolamos o envio de dossiês sobre o Banco Master à Comissão de Valores Mobiliários, né? E no caso Bessias, surge agora uma nova oportunidade de prestar esse tipo de serviço ao país. Vamos encaminhar aos senadores essa série de reportagens investigativas que começamos a publicar na segunda-feira, dia 20, com denúncias absolutamente explosivas sobre atos criminosos cometidos por autoridades da República. 2 dos envolvidos são figuras renomadas da política nacional, Guido Mantega e Dias Toffoli, olha só. Na época, eram ministros da Fazenda e Advocacia Geral da União do governo Lula II, né? Em portaria conjunta, no dia 6 de novembro de 2007, eles tiveram a ousadia de fraudar um concurso para procuradores da Fazenda Nacional, para nomear dezenas de candidatos ligados ao PT, que não tinham conseguido a classificação. Aqui, ó, aí ele explica esse caso aqui, esse aqui foi o caso anterior, tá? Que ele começou a coisa, né? Então, qual que é a grave denúncia? Agora, na reta da ascensão do Messias ao Supremo, a Tribuna da Internet recebeu uma grave denúncia contra ele e saiu em campo para investigar em profundidade essa trajetória vitoriosa do petista da vez, que o presidente Lula quer nomear ao Supremo com chances absolutas de aprovação pelo Senado. A apuração transformou-se em enorme surpresa, ao revelar que Messias teve fraudado o seu ingresso no serviço público em 2007 e está envolvido em uma sucessão de crimes, como fraude a certame do interesse público, artigo 311-A, usurpação de função pública e falsidade ideológica, que incluiu a falsificação de dados biográficos em seu currículo. Isso tudo na nomeação dele lá em 2007 para o primeiro emprego público dele como procurador da Fazenda Nacional, né? Então vamos lá, ele se formou em Direito em 2003 na Universidade Federal de Pernambuco, né? 3 anos depois, em 2006, sem qualquer experiência forense, inscreveu-se no concurso para procurador de Fazenda Nacional. Não tem nada de errado, você pode fazer concurso, muita gente faz até para, né, tentar passar, vai que passa, né? Ou no mínimo você ganha experiência, né? É o que eu falo pro pessoal sempre, se você pretende ser funcionário público, a melhor coisa que você faz é fazer Direito, faz a faculdade de Direito, pega o diploma lá, faz a prova da OAB, passa na OAB e aí faz concurso público. Os salários são ótimos, tá? E aí tem aqui, ó, as chances do jovem Bessias eram mínimas devido à inexperiência como advogado e não ter títulos à exibição. A maior parte dos cargos do direito, porém, você tem que ter o chamado prova de títulos, tá? E tá aqui, ó. Esse daqui é o edital do concurso que o Bessias fez lá atrás, tá? Então tá aqui, ó, edital ESAF, 1º de dezembro de 2005, né? Concurso público para vagas de cargo de procurador da Fazenda Nacional. Então tá aqui, explica coisa e tal. E as vagas, são 27 vagas atualmente localizadas no Distrito Federal. Os candidatos aprovados, na ordem de classificação, escolherão a lotação de sua preferência na relação de vagas após o resultado do concurso, tá? Então isso é normal em concursos. Você tem vagas, escolhe quem ficou em primeiro, escolhe a vaga que quer, aí quem ficou em segundo escolhe entre as outras que sobraram, entendeu? Até o último caso, né? Aí fala uma coisa curiosa aqui, ó.
Item 2.3. O candidato aprovado somente poderá solicitar o seu deslocamento para o último lugar da lista de classificação do concurso anteriormente ao ato de nomeação. Que lógica tem isso, né? Ou seja, se a pessoa quiser ir para o último lugar da lista, ele pode pedir para ir para o último lugar da lista anteriormente ao ato de nomeação. O que significa isso? Tá explicando aqui. Por que algumas pessoas podem pedir para ir para o final da fila do concurso? Né? Porque não faz sentido. Você está na frente da fila do concurso, você quer ser nomeado o mais rápido possível, né? Mas aí explica aqui, ó. É comum que existam candidatos em concursos públicos que ainda não têm todos os requisitos para assumir o cargo público. De repente você fez o concurso, mas ainda não tem uma prova, não tem alguma coisa, não tem algum documento que precisa, coisa e tal, você pode solicitar para ir para o fim da fila. É pior para você, porque você não vai ser nomeado imediatamente, né? Mas você tem tempo de conseguir aquele documento, e aí quando você for chamado, você pode ser nomeado. Então o que está dizendo aqui é que o candidato aprovado poderá solicitar seu deslocamento para o último lugar da lista de classificação anteriormente ao ato de nomeação. Então, se ele for nomeado, ele não pode mais pedir a mudança da fila, o que é óbvio, né? Mas ele pode pedir a mudança antes, né? Aí é muito estranho isso, porque repara como é que foi escrito aqui o ato da Advocacia Geral da União. O Toffoli assinou esse ato, tá? Lembra que essas coisas todas aqui estão os links estão todos na descrição do vídeo, tá? Se você quiser acessar qualquer coisa. Tá aqui, ó. Portaria Conjunta número 21 de 6 de novembro de 2007. Então ele fez o concurso em 2006, ficou em 86º lugar, tá aqui, ó, classificação no concurso, 86º. Ele foi classificado, ele foi aprovado, mas estava na posição 86 de 27 vagas. Posição 86 de 27 vagas, você não vai ser chamado, né? Não vai ser chamado nunca, porque no final das contas, né, poucas pessoas desistem. É um emprego muito bom, tá? Aqui tem a vaga, aqui o valor, né? Aqui o valor é 5 mil de lei, mais um monte de coisa aqui, mais um monte de adicionais, né? E todo mundo sabe que esse negócio, essa remuneração inicial de cargo é o que menos importa. O importante é você botar o pé lá dentro da administração pública, depois você consegue outras coisas melhores, né? Aí, bom, tem o resto do concurso aqui, não interessa a gente ver, né? Aí o que acontece aqui, ó? O advogado-geral da União e o ministro de Estado da Fazenda, no uso da competência que lhe foi delegada pelo artigo tal e tal, e tendo em vista o resultado do concurso público para os cargos de Procurador-Geral da Fazenda Nacional e respectiva carreira de Advocacia Geral da União, homologado pela Portaria Conjunta 23 de não sei o que lá, decide nomear para cargos efetivos de Procurador-Geral da Fazenda, de segunda categoria, os candidatos aprovados e classificados no referido concurso que requereram sua recolocação no final da lista de aprovados relacionados em anexo. Peraí, então o cara pediu para ir para o final da lista e você está aprovando o pessoal que pediu para ir no final da lista? Não, peraí, isso não faz sentido. Ir para o final da lista é quando a pessoa quer esperar mais tempo, porque ela não tem os documentos para fazer isso. Isso daqui foi a justificativa. Eles devem ter virado para o pessoal do PT e falado assim, olha só, você, petista, peça a reclassificação para o final da lista. E de fato, aqui um monte de gente que era do PT, nem o 9º lugar chegou a ser chamado, aqui o 9º lugar está aqui. Provavelmente nem o 9º lugar chegou a ser chamado no concurso. É muito comum, tinha 27 vagas, mas não chamaram nem 9. 32, 41, todo mundo aqui está abaixo das 27 vagas. Ninguém seria chamado. Aí reclassificaram todo mundo para o final da lista e chamaram todo mundo automaticamente. Que lógica tem isso? Isso não faz sentido nenhum. Isso aqui realmente, me parece uma fraude muito clara. A justificativa é que requereram a colocação no final da lista de aprovados relacionada em anexo. Que lógica tem isso, né? Isso não faz absolutamente nenhum sentido. E é o que ele diz aqui, ó. Isso aqui foi por quê? Porque eram os petistas que foram avisados, olha, pede a reclassificação para o final da fila, que é um negócio que não faz sentido nenhum, mas porque a gente vai chamar você, vai chamar quem pedir a reclassificação. Como os petistas só que pediram a reclassificação, foram para o final da fila e foram chamados pelo Toffoli e pelo Guido Mantega, né? A turma do PT aqui, né? Ele foi aprovado, foi classificado, mas não ia ser chamado, porque estava, né, depois das 27 vagas que teve aqui, né? Aí era 27 vagas, ele ficou na 86ª colocação, sem possibilidade de ser nomeado. Mesmo assim, fizeram um outro concurso em 6 de novembro de 2007, quando estava sendo finalizado um novo concurso para o mesmo cargo de PGR, dessa vez para 250 vagas, e milhares de candidatos, e aí eles foram lá e botaram o pessoal na coisa e chamaram. Encerraram o conjunto anterior, botaram o pessoal no fim da fila e chamaram o pessoal do fim da fila.
Assim, descumpriram a Constituição, o artigo 37, inciso 4º, e a jurisprudência do Supremo, que determina a nomeação prioritária pela ordem de classificação. Mesmo assim, sem a menor hesitação, Manteiga e Toffoli nomearam integralmente e legalmente dezenas de novos procuradores das fazendas, entre eles o inexperiente Jorge Bessias. É essa coisa aqui, não foi dezenas, né? Foi o quê? Tem aqui 2 dezenas, foram 20. Cerca de 20, um pouco menos de 20 petistas foram nomeados aqui nessa leva, né? É o que está dizendo aqui. Falsa justificativa. Ao cometer a fraude, o Manteiga e o Toffoli tiveram que inventar uma justificativa. E na portaria eles dizem nomear para cargos efetivos e coisa e tal os requerentes que pedem a sua recolocação no final da lista de aprovados relacionados em anexo. Não faz o menor sentido isso. Quem iria requerer a sua recolocação no final da lista de aprovados, né? Fizeram isso porque foram avisados. Eles podiam requerer isso, mas podiam requerer se você falta algum documento para você ser aprovado, né? Enfim, essa é a situação. O Toffoli teria fraudado o concurso público para entrar como procurador-geral da Fazenda Nacional. Ele e pelo menos mais uma turma aqui, tá? Essa turma toda de gente aqui, que eu não sei se tem mais algum que tem relevância no serviço público, esse pessoal todo aqui está enrolado. O Toffoli foi quem aprovou, com o Manteiga, os dois enrolados no caso do Master, e o Bessias agora pode ser o novo ministro do STF. Cara, isso é um absurdo, cara. Tem que ser investigado isso daqui, cara. Tem que ver se isso aqui é verdade. Porque assim, eu não sou especialista em direito público, tá? Em direito administrativo. Me parece muito clara a fraude aqui, né? Falta alguém podia impugnar isso aqui. Ninguém impugnou esse troço na época, né? A essa altura, os outros candidatos estavam achando que já tinham perdido mesmo, deixaram pra lá. Mas, cara, que coisa absurda isso, bicho. Ministro do STF ameaçou o senador dizendo: "Vou acertar o meu tiro". Gente, o senador Alessandro Vieira, que é relator da CPI do crime organizado, revelou ontem no Flow Podcast uma coisa gravíssima. Um ministro do Supremo Tribunal Federal mandou um recado para ele, através de outro senador, com a seguinte mensagem. E presta atenção na frase: "Avisa pro Alessandro que ele tem que acertar o tiro dele, senão vou acertar o meu". Isso não é uma briga de boteco. Isso é um ministro do Supremo Tribunal Federal ameaçando o senador da República por ele ter feito o trabalho dele numa CPI. Você lembra que o Alessandro Vieira pediu o indiciamento de 3 ministros do Supremo? Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E também do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. O relatório foi derrubado pela articulação do governo Lula em lua de mel com o STF, como a gente mostrou aqui no canal. Mas o que o Vieira revelou agora mostra que a retaliação ela não parou na votação. Esse recado ele foi mandado 3 semanas antes do fim da CPI. Ou seja, enquanto o senador ainda estava ali montando o seu relatório, trabalhando, o ministro já estava avisando: "Cuidado comigo". Vieira ele foi cirúrgico na análise. Ele disse que essa lógica do recado, da intimidação, é permanente em Brasília. E ele completou dizendo o seguinte: eles sentiram o golpe. Nunca estiveram tão perto de serem responsabilizados. E quem que mandou o recado, hein? Alessandro Vieira não disse o nome. Agora você vai me contando aí nos comentários quem que você acha que é. Com base no que você conhece aí dos ministros. Quem que você acha que mandou esse recado? Mas pensa aqui comigo. Os 3 ministros de quem ele pediu indiciamento são Gilmar Mendes, Moraes e Toffoli. E os 3 tinham motivo. Gilmar já chamou Vieira de miliciano publicamente e mandou uma representação para a PGR pedindo investigação contra o senador. Moraes blindou os colegas com aquela liminar do COAF que, segundo o próprio Vieira, foi feita sob medida para proteger ele mesmo. E, especialmente, o Dias Toffoli. E o Toffoli, por sua vez, como Vieira também denunciou, abriu um inquérito das fake news em 2019 para travar investigações da Receita Federal sobre as esposas dele e de Gilmar Mendes. 3 suspeitos, 3 motivos. E uma frase que não deixa dúvida: foi ameaça. Alessandro Vieira colocou em perspectiva, dizendo que no Brasil a gente chegou a fazer impeachment aí de presidente. Chegou a prender presidente que teve 50 milhões de votos. Mas aí ele se questionou: eu não posso investigar um ministro que tem vida de milionário e anda de carona em jatinho? E aqui o ponto jurídico que ninguém está falando. Essa ameaça, se comprovada,
configura crime do Código Penal, crime de ameaça, artigo 147, com o agravante ainda de ser praticada por funcionário público contra agente político no exercício da função. E mais, é crime de responsabilidade, previsto na Lei 1079 de 50, aquela mesma lei do impeachment, que permite o impeachment de um ministro do Supremo. Ou seja, o ministro que mandou recado cometeu potencialmente o mesmo tipo de crime que justifica a remoção dele do cargo. E é exatamente esse tipo de coisa que você não vai encontrar na grande mídia, mas você vai encontrar aqui, na Gazeta do Povo, onde eu tenho o privilégio de escrever minhas colunas semanais. Ao longo da minha vida, eu fiz uma escolha, lutar pela verdade, mesmo quando isso custa caro. Eu já enfrentei pressões, ameaças, inclusive eu mesmo já fui alvo. Então eu sei exatamente o que Alessandro Vieira está passando, o que ele está sentindo nesse momento. E é por isso que eu escrevo na Gazeta do Povo. Porque ali, meu amigo, eu tenho liberdade, eu encontrei um espaço que não se cala, um jornal independente, corajoso, que fala o que precisa ser dito. Mas esse jornalismo, ele não se sustenta sozinho, ele depende de gente como você, como eu. A assinatura está por apenas R$1 por mês nos primeiros 6 meses. E presta atenção por quê? Para que todo mundo possa usufruir nas eleições, está bem informado. 97% de desconto. É a mega promoção da Gazeta. Se você acredita que a verdade precisa continuar tendo voz no Brasil e ser espalhada, então acessa aí gazetadopovo.com.br/Deltan ou então usa o QR Code aqui da tela. Vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Clica aí e garanta o seu acesso. E olha o que é esse país. O senador denuncia a ameaça e qual que é a resposta do Supremo? Silêncio. A Gazeta do Povo procurou o Supremo para se manifestar sobre as declarações e nada. Zero. Nenhuma resposta. Quem cala, consente? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, se torne um membro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, esse... Luto. Plantão urgente entre as pressas com exclusividade para trazer essa notícia que abalou o Brasil. Uma notícia devastadora acaba de cair como uma bomba em Brasília. Um parlamentar morreu e as circunstâncias por trás dessa morte estão gerando comoção, surpresa e muitas perguntas que ainda não foram respondidas. Os bastidores estão em silêncio, mas um silêncio pesado daqueles que escondem tensão, impacto e reação imediata nos corredores do poder. E o que mais chama a atenção, a causa da morte pegou todos de surpresa. Fontes apontam que o que aconteceu foge do esperado e já está sendo tratado como um dos episódios mais chocantes dos últimos tempos dentro da política nacional. Enquanto isso, uma reação emocional forte acabou de vir à tona. A repercussão foi instantânea e imagens e relatos estão se espalhando rapidamente, mostrando o tamanho do impacto dessa perda. O clima é de luto, mas também de tensão, especulação e inquietação. O que realmente aconteceu? Por que essa morte está sendo tratada como algo tão fora do comum? E quais serão as consequências políticas a partir de agora? Fica até o final, porque os detalhes que estão começando a surgir podem mudar completamente o que você acha que sabe sobre esse caso. E o que vem pela frente pode surpreender ainda mais. O clima em Brasília e no cenário político nacional ficou ainda mais pesado nas últimas horas. E o que parecia apenas mais um episódio de violência urbana, rapidamente ganhou proporções nacionais. A informação de um atentado brutal contra um parlamentar acendeu um alerta imediato. O caso não foi tratado como um simples crime, mas sim como mais um capítulo preocupante da escalada de violência envolvendo figuras públicas no Brasil. Segundo as informações que começaram a circular, o ataque foi direto, objetivo e sem margem para dúvida. Havia intenção clara. A forma como tudo aconteceu levantou questionamentos urgentes sobre segurança, exposição e até possíveis motivações que ainda estão sendo investigadas. Nos bastidores, o clima é de tensão absoluta. Autoridades evitam declarações mais profundas, enquanto investigações correm contra o tempo para identificar responsáveis
e entender o que está por trás desse episódio. O silêncio de alguns setores só aumenta a sensação de que há mais por trás do que foi revelado até agora. E em paralelo a isso, outro fato chamou a atenção e elevou ainda mais a temperatura do cenário político. Relatos indicam uma forte reação emocional ao surgir um novo desdobramento envolvendo um pedido de prisão que pode abrir caminho para revelações explosivas. A possibilidade de uma delação com informações sensíveis fez o ambiente político entrar em estado de alerta. A combinação desses dois fatos, violência e bastidores em ebulição, transformou o momento em um dos mais delicados dos últimos tempos. O Brasil está diante de um cenário que não pode mais ser ignorado. Quando a violência atinge diretamente representantes eleitos, não estamos falando apenas de segurança pública, estamos falando de um risco real à própria democracia. Não é normal, não pode ser tratado como rotina. Cada vez que um parlamentar é alvo de violência, o recado que fica é perigoso, o de que o debate político está sendo substituído por ações extremas. E, ao mesmo tempo, quando surgem notícias de possíveis delações, bastidores e investigações envolvendo nomes de peso, o que se vê é um país mergulhado em desconfiança. A população observa tudo isso com uma pergunta simples: quem está falando a verdade? O problema é que, sem transparência e respostas claras, o espaço para dúvidas só aumenta. E quando a confiança vai embora, o sistema começa a ruir por dentro. O que estamos assistindo não são fatos isolados. É um conjunto de acontecimentos que, juntos, revelam um momento extremamente sensível do Brasil. Violência política, investigações em andamento, reações emocionais e silêncio estratégico formam um cenário que exige atenção total. Os próximos dias serão decisivos, porque dependendo do que vier à tona, seja nas investigações do atentado ou nos desdobramentos políticos, o impacto pode ser ainda maior. E uma coisa é certa, o país está olhando e esperando respostas. Agora, atenção para os detalhes que confirmam toda essa tensão. O parlamentar que morreu foi o vereador Germano Silva de Oliveira, conhecido como Maninho de Cabuçu, da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele foi alvo de um atentado a tiros, atingido na região lombar. Chegou a ser socorrido e passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pelas autoridades, que ainda buscam identificar a autoria e a motivação do crime. E agora eu quero saber de você. O que está acontecendo com o Brasil? Isso é apenas mais um caso isolado? Ou estamos diante de algo muito maior por trás dos bastidores? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Compartilha esse vídeo com quem precisa entender o que está acontecendo. E se inscreve agora no BR Notícias, porque as próximas revelações podem mudar tudo. E você precisa estar por dentro antes de todo mundo. Pessoal, olha só, essa história do Alexandre Ramagem está dando o que falar. Então sejam todos muito bem-vindos, eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é quarta-feira, dia 22 de abril de 2026. O que aconteceu no dia 22 de abril de 2026? Nada, mas no dia 22 de abril de 1500, vocês lembram o que aconteceu? Coloquem aí no chat. Para quem errar a resposta, já sabe, vai receber a visita do Lula a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, que ele estará desempregado, e ele vai pedir 1 litro de cachaça na sua casa, além de murchar o pneu do seu carro. Já pensou? A Marta Cardoso fala aqui, descobrimento do nosso Brasil. Fabiola Espinha diz as caravelas. A terra de Santa Cruz, né, recebeu este nome, e nós tivemos os portugueses chegando no Brasil exatamente há 526 anos atrás.
Tá certo? Mas o dia de 22 de abril de 2026 ainda não terminou. Pode ser que ele traga alguma surpresa hoje. Quem sabe, né? Já pensou? Bom, sem muitas delongas, então, o Arthur Macfields, colega da mídia... Ele não é da mídia independente, ele trabalha para vários portais, The Hill, Infobae, mas ele traz um ponto muito importante. Será que o Brasil, nessa questão do ramagem, feriu ali tratados e acordos internacionais? A gente vai ler aqui a matéria dele, publicada no jornal Infobae, e ele também traz uma comparação preocupante sobre o modus operandi que o Brasil adotou nessa questão, né, com o modus da Nicarágua e da Venezuela. O Brasil não vai virar uma Venezuela? Pois é, em certos aspectos já virou, tá? Tá faltando coragem de admitir isso. O Brasil viola a Convenção de Viena ao processar adversário de Lula nos Estados Unidos? É o título da matéria. O governo do Lula estaria violando a Convenção de Viena e a legislação dos Estados Unidos numa tentativa de perseguir um opositor político residente nos Estados Unidos. Tudo isso sem consultar as autoridades competentes. O Macfields, ele mora em Washington e tem fontes, tá, pessoal? Por isso que eu respeito muito as publicações dele. O incidente ocorreu depois que o serviço ICE deteve brevemente, olha que é uma matéria bem escrita, né? Deteve brevemente o ex-chefe da inteligência brasileira, Ramagem, um opositor ferrenho de Lula. A situação sugere manipulação do evento pelo adido policial brasileiro. Alega-se que um funcionário do governo Lula desrespeitou as leis e soberania dos Estados Unidos numa tentativa de extraditar um opositor político do líder de esquerda, uma ofensa grave. O Departamento de Estado dos Estados Unidos indicou que nenhum estrangeiro tem o direito de manipular o sistema de imigração para se esquivar de pedidos formais de extradição. Isso constitui uma clara violação da Convenção de Viena. Esse parágrafo aqui, pessoal, o Departamento de Estado indicou que nenhum estrangeiro tem o direito de manipular o sistema de imigração. Foi isso que eles tentaram fazer, a gente já repercutiu isso. A BBC News falou em atalho, porque, só para recapitular, né, a decisão final do caso do Ramagem, ela ainda cabe ao secretário Rubio. Pelas publicações que o Rubio fez no ano passado, enfim, a probabilidade é enorme que o Rubio diga: não, Ramagem, está aqui seu visto, você pode ficar de maneira permanente aqui com a sua família nos Estados Unidos. O que eles tentaram fazer foi driblar isso, foi tentar extraditar o Ramagem antes de chegar no Rubio. Eu já falei, a estratégia deles foi a seguinte: vamos pegar ele, o ICE vai levar ele para o aeroporto e a gente extradita ele, de repente, no mesmo dia ou no máximo em 24 horas. Só que o Ramagem tinha uma vasta documentação provando que ele estava legalmente nos Estados Unidos, está legalmente nos Estados Unidos, e que tem esse pedido, né? E aí a coisa melou e como todos sabem, foi parar inclusive aí com a expulsão do delegado responsável por essa operação. Mas vamos continuar, que o Macfields aqui traz outros pontos interessantes. O governo Trump indicou que não tolerar perseguição política em seu território. Ontem, né? Solicitamos que o funcionário brasileiro em questão deixe o país por tentar isso. O artigo 41 da Convenção de Viena estabelece que os funcionários no exterior devam respeitar as leis e regulamentos do Estado receptor. Eles também são obrigados a não interferir nos assuntos internos deste Estado. A Convenção estabelece que todos os assuntos oficiais confiados à missão pelo Estado que envia serão conduzidos junto ao Ministério das Relações Exteriores do Estado receptor, por intermédio desta ou com qualquer outro ministério que seja acordado. Tem um pessoal da esquerda que está pegando esse artigo do Macfields e está dizendo que isso só vale para diplomata. Eu tenho uma leitura diferente. O artigo aqui não fala em diplomata. As ações do adido policial brasileiro... Peraí. Só um segundo, pessoal, que deu uma travadinha no meu celular aqui. As ações do adido policial brasileiro nos Estados Unidos expõem a perseguição transnacional do governo Lula contra seus opositores e adversários políticos. Lula e o manual de Ortega e Maduro. Atenção, eu até vou ler mais devagar esse trecho que ele escreveu aqui, tá, pessoal?
Na Nicarágua, a ditadura de Ortega estabeleceu um manual abrangente para perseguir, reprimir, espionar e até assassinar seus adversários no exterior. Esse modus operandi viola a soberania e constitui crimes contra a humanidade. A perseguição transnacional também foi implementada pela ditadura venezuelana. Um dos casos mais trágicos e nefastos foi o assassinato do oficial militar Ronald Ojeda, no Chile. A sede de vingança da esquerda não conhece fronteiras. O governo Lula também pode estar envolvido em perseguição transnacional e violando a Lei de Asilo Territorial, que o Brasil assinou em 1954 e ratificou em 64. Mas longe de se desculpar, o presidente Lula descobriu que o confronto com os Estados Unidos ajuda a impulsionar seus índices de aprovação na campanha eleitoral. A mensagem dos Estados Unidos ao governo Lula é forte e clara. A caça às bruxas contra opositores em solo americano não será tolerada. Esta é uma excelente notícia diante dos abusos do líder de esquerda. E aí ele termina o artigo. Na esteira do que o nosso excelentíssimo aqui Macfields falou, nós vamos passar agora um vídeo cujo o crédito desse vídeo é do FBI, obviamente, que publicou esse vídeo, mas com legenda direto da América, tá? Então tá aí o vídeo. Antes de passar o vídeo, segura um pouquinho, Daniel. Essa questão toda, pessoal, do ramagem fez com que o FBI publicasse um vídeo. Vocês têm noção da gravidade disso? O FBI está sob o Departamento de Justiça. Então hoje nós temos o Departamento de Estado e o Departamento de Justiça acompanhando este caso. Tá? Daqui a pouco, pessoal, nós vamos falar de Felipe Martins, que eu sei que vocês querem saber, assim como nós, o que vai acontecer, né? Então, agora sim que eu trouxe esse preâmbulo e esse contexto, Daniel, por gentileza, direto da América aí com legendas. Pode colocar a tela cheia, se conseguir. Valeu. Hello, I am Holly Kelly, Assistant Special Agent in Charge for FBI Dallas. The FBI is bringing awareness to a lesser-known crime impacting our community right here in North Texas. It's called transnational repression. Transnational repression is when a foreign nation or someone working for that nation spies on, harasses, stalks, or intimidates someone in the United States who is either from that country or has connections to that country. In its worst form, it can involve kidnapping, assault, or even murder. The purpose of transnational repression is to silence, punish, or threaten someone in the U.S. who criticizes the foreign nation or government. A foreign nation may also want to coerce the victim to return to their home country or provide intelligence about others with connections to the foreign nation. Transnational repression targets exiles, dissidents, political or human rights activists, journalists, political opponents, or members of minority communities. Frequently, the friends or family of victims are also harassed or detained. Sometimes, perpetrators of transnational repression try to hide their true intent by claiming that the target owes a fine or has a warrant for their arrest in their home country. In other instances, the foreign nation hires unsuspecting American private investigators to locate and gather information about the intended victim. We believe many incidents of transnational repression go unreported. The FBI is working to root out those who threaten the free and fair expression of those living in the United States. If you believe you are a victim of transnational repression, we urge you to come forward and report it to the FBI. You can report it online at tips.fbi.gov or by calling 1-800-CALL-FBI. Olha, o que vai ter de ligação de alguns brasileiros para esse número que ela passou aí não vai ser pouca coisa. Olha a gravidade do que aconteceu. Há uma semana atrás, hoje é quarta, o Ramagem ainda estava detido. Foi o dia da mugshot, né, que fizeram a foto. Nós estávamos aqui tentando entender o que está acontecendo. No giro de uma semana, o Ramagem já está em casa, já está desenvolvendo suas atividades jornalísticas lá na timeline. Graças a Deus ele está em casa, friso isso, né, com a família. E o delegado responsável já foi deportado. Eu quero levantar um questionamento aqui, que é o seguinte. Muitas pessoas estão dizendo por que ele não foi preso.
quem me garante que ele não fez um acordo com as autoridades americanas para ele não ser preso e de repente ele já entregou quem estava por trás dessa operação e aí liberaram ele para voltar para o Brasil? Eu não tenho a resposta para essa pergunta, mas eu ganho a vida fazendo perguntas. Então, e consertando máquina de café. Às vezes eu faço os dois ao mesmo tempo. Então, assim, esse delegado Marcelo, ele pode já ter entregue ali algumas informações às autoridades americanas em troca de não ficar preso, em troca de agilizar o processo. Foi fulano, Beltrano que me mandou aqui fazer isso. Assina o documento, tchau, pega o primeiro avião. Isso pode ter acontecido, tá, pessoal? Eu repito, não tenho resposta para a pergunta desse questionamento que eu levantei agora, mas eu até convido os colegas da mídia independente a fazer essa pergunta. Outra coisa, isso pode ter um impacto no caso Felipe Martins? A minha opinião sincera é sim, mas reparem, é uma opinião. Hoje, ontem à noite, aliás, o portal SBT News está publicando que autoridades americanas querem agora entender se essa questão teve envolvimento com o caso Felipe Martins, ou modus operandi, enfim. Mas aí eu acredito que até um estagiário de detetive chegaria a essa conclusão de que seria importante abrir uma investigação nesse caso, né? Então, a gente precisa estar acompanhando isso. Eu não tenho informações do andamento do caso Felipe Martins. O que eu posso dizer, pessoal, é que poucas pessoas sabem a que ponto anda o caso Felipe Martins, tá? Mas que tem cheiro, caminha, a sombra é igual, assim, é tudo muito parecido, né? E com o relato, inclusive, dessa senhora do FBI que pede para as pessoas entrarem em contato, então, com o FBI. Você, brasileiro, que acha que está sendo perseguido, né, de alguma maneira, só que também não adianta ligar lá para dizer, não, então, aqui o meu cunhado tá me enchendo o saco aqui lá do Brasil. Não, isso também não adianta, tem que ser perseguição política, tá, pessoal? Deixa a tua treta com o cunhado, você deixa de lado, tá bom? Tá vendo a importância de você também saber o inglês e fazer o curso da BOA aqui? Vamos aproveitar para lembrar da parceria com a BOA aqui no canal. Então, esse é um assunto extremamente delicado. O que eu posso dizer para os senhores é o seguinte, que a expulsão do delegado Marcelo, do Brasil para os Estados Unidos não encerrou as investigações, tá? Não encerrou o processo, tá? As autoridades americanas agora elas estão com um problema muito sério, inclusive interno, porque, como a gente viu, né, existe a preocupação aí do FBI de pegar pessoas que fazem essa prática, né? No passado, a gente já teve a denúncia da China, o McFields trouxe aí agora de outros países também, Venezuela operando no Chile, enfim. Ontem nós tivemos uma manifestação em Portugal contra o Lula, organizada pelo Partido Chega, e o senhor Sepúlveda me dizia que o Partido Chega, lá de Portugal, denunciou a presença de agentes brasileiros nesta manifestação para ver quem estava lá. Olha a gravidade disso, né? Então, a gente tem essa questão também, e vem num momento em que o Lula internacionalmente não está bem, o aparato político brasileiro internacionalmente não está bem. Hoje o jornal Le Figaro fez uma matéria mostrando que o Supremo Tribunal Federal, alguns ministros estão envolvidos em um escândalo, que é o escândalo do Banco Master. Quer dizer, você não acha uma notícia boa para o establishment brasileiro já há alguns meses, né? O Germano diz aqui, tem que ligar tudo. Felipe Martins, mais Comando Vermelho, PCC, Seção 301, caso jagunço da Polícia Federal. Eu colocaria também o escanteio curto. O cara que inventou o escanteio curto também podia estar nesse pacote. Germano, não é assim que as coisas funcionam. Você não pode colocar tudo no mesmo pacote. Eu sei, eu entendo a sua intenção. Mas isso, quando chegar num juiz lá nos Estados Unidos, o juiz vai dizer o que laranja tem a ver com maçã. Maçã é maçã, laranja é laranja. Depois, se tudo isso evoluir para um caso só, tudo bem. Mas agora, nesse momento, você enfiar a Seção 301, caso Felipe Martins, vai só favorecer aqueles que cometeram as irregularidades e não as investigações. Tá, Germano? O meu comentário aqui não é uma crítica ao seu comentário, é um alerta, porque muitas pessoas estão nessa. Não, tem que pôr tudo. Nos Estados Unidos não funciona assim. Você tem que ter
a separação dessas questões, que depois podem se tornar um grande, né, esquemão. Mas por enquanto a gente não está nessa fase do esquemão. A Fabiola bem lembra também que a gente podia colocar a tomada da Dilma. Eu digo que a Dilma caiu por causa da tomada. Vocês não estão prontos para saber admitir isso, mas a Dilma caiu por causa da tomada. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee, Mestre Dinho. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado, com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.